Amigos e amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa 14ª videoaula, dessa vez com o tema Terceirizados. Como trabalhar a comunicação interna com esse público tão estratégico. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção em relação à comunicação interna com terceirizados é que não podemos fazer nenhuma diferença entre empregados terceirizados e empregados efetivos da empresa. Por que isso? Do ponto de vista da comunicação, não faz diferença. Porque é um público como outro qualquer, que temos que entender as suas especificidades, que temos que entender quais são as características desse público, que temos que entender quais são os seus objetivos para com a empresa, as suas expectativas para com a empresa, e também quais os objetivos que a empresa tem para com ele, as expectativas que a empresa tem para com ele. Definir que tipo de relação está ali estabelecido, como fazemos com qualquer outro público. Qualquer outro público interno, a gente vai precisar fazer esse conjunto de pesquisas, de investigações, descobrir de que público se trata, suas características e etc., para que a gente conheça esse público, saiba exatamente quais são as suas especificidades, para podermos pensar em ações estratégicas de comunicação e de relacionamentos com esses públicos. Portanto, temos que encarar públicos terceirizados como se fosse um público qualquer da própria empresa. Para nós da comunicação, ele ser ou não terceirizado não faz diferença. Obviamente que para as relações administrativas e etc. da organização, isso pode fazer uma diferença tremenda do ponto de vista do departamento financeiro ou contábil, enfim. Pode ser que isso tenha uma diferença gritante no trabalho deles e na relação deles com os funcionários, né, contratados da empresa e com os terceirizados. Mas para nós, da comunicação interna, não faz nenhuma diferença. É um público a mais que deve ser pensado estrategicamente, investigado, deve-se conhecer as suas características para podermos dar conta de um relacionamento de qualidade dele com a organização e, com isso, estabelecer uma comunicação interna de qualidade. Uma pergunta que sempre surge quando falamos de terceirizados é se esses públicos devem participar de todas as atividades que desenvolvemos ou, de alguma forma, elaboramos para e com os empregados da organização. Como eventos, cursos, qualificações, etc. Bom, a princípio, eu acredito que em quase todas as atividades, a não ser que seja alguma atividade muito específica que envolva o corpo administrativo da organização de uma forma muito característica, em geral, esse público deve participar de todas as atividades que os outros empregados participam, porque isso fará diferença na qualidade do relacionamento que a organização estabelece com ele no seu dia a dia. Na prática, quando ele está trabalhando, exercendo as suas funções dentro da organização, não há diferenciação. E o que queremos dele é a mesma coisa que gostaríamos e que poderíamos querer de um outro que fosse contratado. É que ele desenvolva suas atividades com a qualidade necessária, o nível de produtividade requerida, enfim, tudo aquilo que vai se requerer de qualquer um outro funcionário que tivesse sido contratado. Portanto, se ele não se sentir discriminado e
parte da equipe interna, certamente ele estará muito mais satisfeito e terá como dar conta daquilo que se espera dele de uma forma mais interessante. Então, no meu modo de ver, acredito que cabe à comunicação interna um tratamento igualitário ao terceirizado. Com o tema empregados terceirizados, chegamos à conclusão de uma parte do curso, que é uma parte mais conceitual, em que fizemos algumas reflexões e trouxemos alguns pensamentos, tanto sobre a ambiência interna das organizações, quanto os públicos internos que nela estão contidos, e, claro, como a comunicação pode ser exercida nesse ambiente interno da melhor forma possível. Mas até aqui, trabalhamos sempre isso do ponto de vista mais conceitual e reflexivo. A partir da próxima videoaula, teremos um ambiente mais prático. Então, traremos técnicas e instrumentos de comunicação interna para a gente tentar entender como é que funciona as coisas na prática. E, claro, a partir da próxima videoaula, teremos também a indicação de uma série de atividades paralelas e extracurriculares indicadas para que essa parte prática do curso se concretize. Eu convido vocês, então, para assistirem à próxima videoaula sobre técnicas e instrumentos de comunicação interna.